Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. A Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que ela permaneça conosco durante esse momento de formação. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Entregando a nossa vida, o momento que vamos ter agora, a Nossa Senhora, vamos nos consagrar a ela. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável mão. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa bem. Como filho e propriedade vossa bem. Vamos fazer a oração de São Tomás de Aquino, para que nós possamos seguir os caminhos da inteligência como um meio de encontrar a Deus. Dê-me, Senhor, grandeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê-me, Senhor, acerto ao começar, direção ao progredir e perfeição ao concluir. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa segunda semana de formação, a proposta é nós falarmos um pouquinho das devoções que nós devemos a Deus pela Santa Igreja, para que nós possamos, quem sabe um dia, dizer que nós somos católicos, né? Uma coisa que eu aprendi lendo o texto do resumo da vida católica é que está muito longe de ser católico um dia. Está muito longe de alcançar um dia o título de cristão católico apostólico romano. E como a proposta é uma proposta para a vida toda, isso é o que me deixa mais tranquilo, que vai demorar um pouco para a gente poder chegar lá. Mas é a persistência que vai fazer com que todas as barreiras e os empecilhos que a gente vai criando na nossa vida de oração e na nossa caminhada de fé sejam derrubadas e a gente possa um dia chegar lá. O caminho de santidade que nos é proposto aqui não foi nada diferente daquilo que os santos viveram, daquilo que a igreja sempre propôs às congregações, às ordens religiosas. Nada mais é do que um meio que nós temos para crescer, não só no corpo, mas também em santidade.
E na semana passada o Celito falou bastante, né, da introdução e o que nós devemos fazer, quais são as nossas obrigações como católicos, mensalmente, anualmente, todos os dias, a todos os instantes. E a proposta desse segundo tema é falarmos um pouco sobre o que são as devoções e quais as devoções que nós devemos praticar na nossa caminhada de fé. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para fazer, podem perguntar, depois a gente pergunta para o Google e para o Catecismo da Igreja Católica, se a gente não souber. E porque eu particularmente fiquei muito surpreso. Até no final da última formação a gente conversava um pouco sobre essa questão, e aí eu comentei que talvez daria para falar até do tema oração do texto. Só que quando eu me peguei lendo sobre a questão das devoções, foi que eu percebi que a coisa é grande demais, é muito maior do que a gente imagina, né? Eu me prendi num vídeo de 16 minutos do Padre Paulo Ricardo, que eu acho que eu fiquei umas 2 horas e meia, umas 3 horas, para poder passar e repassar todo o conteúdo que ele propõe naquele vídeo, e os vários textos também que eu tive a oportunidade de ler durante essa semana. E eu percebi que devoção não é uma coisa tão simples como está resumido aqui no texto, né? É uma coisa muito maior do que isso, né? Porque devoção, acima de tudo, é um ato da nossa vontade de encontrar a Deus, né? Ao contrário da caridade, que é uma virtude que Deus se dá a nós pela experiência da fé, em que existe uma relação direta, Deus e eu, as devoções são espécies de meios, né, que catalisam essa experiência e intensificam essa experiência de Deus. Essas são as devoções. Muito mais do que simplesmente rezar por um santo todo dia, ou ter um santo por devoção, como a gente diz, fazer a experiência das devoções é fazer uma experiência de encontrar Deus mais próximo ainda do que a gente está acostumado, né? E uma forma de nós encontrarmos com a caridade de Deus muito mais perto do que a gente está acostumado. É por isso que depois que eu li esse texto eu cheguei à conclusão de que as devoções que eu faço são as mais miseráveis possíveis, porque elas têm me feito encontrar a Deus muito menos do que elas deveriam me fazer encontrar a Deus. Elas têm catalisado a minha experiência de fé muito menos do que elas deveriam catalisar a minha experiência de Deus. E elas não têm me fortalecido como elas deveriam fazer. E isso se dá principalmente não por um defeito de Deus, por uma falha na caridade de Deus, mas por uma falha na minha vontade de me colocar à disposição de Deus e de me exercitar rumo a Deus. É por isso que o texto base para essa formação de hoje é o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 28, no versículo 9, que nos fala o seguinte: 1 Crônicas 28, versículo 9: E tu, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração, com ânimo disposto, pois Javé sonda todos os corações e penetra todos os desígnios do Espírito. Se procurares, ele se deixará encontrar por ti, mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. Considere então que Javé te escolheu para lhe construir uma casa, um santuário. Sê forte e mãos à obra. Palavra do Senhor. E como eu ia dizendo, toda a experiência de devoção, ao contrário da caridade, ela parte de um esforço humano de buscar a Deus e de encontrar a Deus. É por isso que Santo Tomás de Aquino resume toda a experiência de devoção já no século XIII, que a devoção é uma vontade pronta para se entregar a tudo que pertence ao serviço de Deus, assim como nos fala a experiência da Sagrada Escritura que fez Salomão. É por isso que nessa existência limitada que nós temos, a experiência da devoção foram os meios que a igreja, inspirada pelo Espírito Santo e os santos, encontraram para mediar esse diálogo que nós travamos com Deus cotidianamente. E se nós olharmos para o contexto histórico, quando surgem de fato as devoções, nós vamos perceber que de fato Deus inspirou no coração das pessoas formas, devoções, para que nós pudéssemos
ter Deus e olhar a Deus cara a cara. Do ponto de vista histórico, as devoções elas nascem a partir do século XI, e se nós pesquisarmos um pouco mais sobre a história das devoções, nós vamos ver que até a Alta Idade Média, nós temos muito poucas devoções arraigadas. Sagrado Coração de Jesus nós vamos ter no século XVII, Imaculado Coração de Maria nós vamos ter no século XVIII, a oração do Santo Rosário nós vamos ter só no século XIII, porque até o período da Idade Média, o cristianismo era o fundamento e a base de todos os valores da sociedade. A sociedade girava em torno do cristianismo, e isso facilitava o acesso do povo à ação de Deus, à manifestação de Deus na história. Mas quando nós percebemos que um processo de secularização da sociedade, a partir do século XI e do século XII, ou seja, um processo de afastamento da sociedade de Deus, é que o Espírito Santo começa a inspirar as devoções como formas do povo se adaptarem às novas realidades e não se perderem no caminho da salvação. Aí nascem as devoções, a necessidade das devoções. Para a gente compreender, é muito simples. Na Idade Média não se trabalhava no domingo, porque o domingo era o dia do Senhor. Então, por mais cruel que o patrão fosse, ele permitia aos seus empregados que o domingo fosse dedicado à sua família e a Deus. Hoje, quantas pessoas nós não conhecemos que têm que trabalhar no domingo por uma questão de obrigação, por uma questão de necessidade? Da mesma forma, a manifestação da igreja no povo. Se o padre marcasse uma novena, quarta-feira, 3 horas da tarde, todo o povo em torno daquela igreja saía da sua realidade, do seu trabalho, da sua casa, ia até a igreja, independente do horário, independente do dia da semana, para se dedicar ao trabalho de Deus, ao serviço de Deus, ao louvor a Deus. E com a secularização da sociedade, esses valores foram se perdendo na história. Daí nascem as devoções como essas formas de adaptar a realidade. Como o homem pode adaptar a sua realidade civil, tão dissociada do cristianismo, à vontade de Deus? É por isso que nós vemos, por exemplo, nascer no século XV, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, por exemplo, né? Que foi uma forma de adaptar a realidade civil ao exercício do trabalho de Deus, né? E aí nós vamos percebendo que essas devoções vão surgindo como esses meios de se buscar a Deus, mesmo sendo atrapalhado pelo trabalho, mesmo sendo atrapalhado pelo secularismo. Só que um ponto muito crucial para a gente entender é que, da mesma forma como a devoção foi um remédio para a sociedade daquela época, em alguns pontos também ela foi um mal muito grande. Porque foi dessas devoções, dessa necessidade do homem criar momentos e se adaptar a Deus, que nasce também as devoções extremamente emocionalistas, né? Ou isso que nós vemos acontecer hoje, que é algo muito claro, que é muito pertinente no neopentecostalismo, por exemplo, que são essas devoções muito apegadas às emoções. Obviamente, toda a manifestação de Deus, ela parte de uma vontade do homem de encontrar-se com Deus, e ela passa pelo crivo da razão, ela passa pelo crivo das emoções, ela passa pelo crivo dos sentimentos, ela passa pelo crivo da alma. Mas quando as devoções começaram a surgir, em alguns pontos elas se afastaram da verdade de fé da igreja. Por quê? Porque elas começaram a dar mais valor à experiência do homem com Deus do que à experiência do homem com Deus através da igreja. E é daí que nasce, por exemplo, o movimento protestante, quando, pelas devoções daquela época, Lutero achava que o homem poderia interpretar a Bíblia como ele bem entendesse. É por isso que a tudo que é demais sobra e faz mal para a nossa vida, inclusive as devoções. É daí que nascem, e o Padre Paulo fala muito disso na formação dele, nas chamadas devotio modernas, né, as devoções modernas, que nasce o movimento pentecostal, quando existe uma exacerbação do sentimento, eu tenho que sentir, eu tenho que chorar, eu tenho que me emocionar com a ação de Deus na minha vida. E é necessário que a gente separe isso, deixe isso muito claro. A devoção é importante na minha vida, desde que ela passe pelo crivo da igreja.
desde que a igreja me direcione para aquela devoção, desde que a igreja me dê aquela devoção como um bem. E depois nós vamos falar das devoções diárias, o que a igreja nos dá como subsídios. Então, a partir desse processo de desenvolvimento das devoções, o homem vai criando essas brechas na sua vida social, na sua vida civil, na sua vida social, para poder buscar a Deus acima de tudo, dedicar-se ao serviço do bem. É por isso que toda a devoção, ela deve partir do princípio de que nós precisamos do bem maior. Todas as devoções, elas devem nos fazer reconhecer um bem maior. E quem é o sumo bem senão a Deus? É por isso que uma comparação muito simples que a gente pode fazer da devoção é quando nós olhamos, por exemplo, para o texto das bodas de Caná. O texto das bodas de Caná, nós vemos ali expresso aquilo que é mais fundamental para a nossa caminhada da igreja. Primeiro, nós vemos ali naquela cena Jesus Cristo com Nossa Senhora numa festa de casamento. E ali naquela festa de casamento falta o vinho. E nessa falta do vinho nós vemos acontecer a manifestação de Deus, que nós damos o nome de caridade, Deus que vem a nós. Só que para que Deus se manifeste naquela festa, houve a necessidade de um meio, de uma vontade humana que fornecesse a Deus subsídio para se manifestar. Nós vemos naquela cena, quando o vinho acaba, que Maria olha para os serventes e diz: fazem o que eles vos disserem, correto? Aí nós vemos separado exatamente a diferença entre caridade, manifestação de Deus, e devoção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ali nós vemos acontecer a graça de Deus. Deus se manifesta. É o sumo bem acontecendo, é a caridade agindo em nós. Só que para que isso acontecesse, foi necessário que aqueles homens obedecessem à Virgem Maria e enchessem as talhas de água. Isso é a devoção. A devoção é esse esforço humano interior de lutar contra a sua vontade para encontrar a vontade de Deus, que é o bem. Por isso é que eu disse no começo que eu percebi que as minhas devoções não estavam valendo de nada para a minha santidade, para a minha salvação. Porque muitas delas eram vazias desse desejo de encontrar a Deus. E se elas não nos levam a encontrar a Deus, nós corremos o risco de cair naquele erro do protestantismo, por exemplo, ou do pentecostalismo, de exacerbar apenas uma dimensão da devoção e deixar de lado o principal, que é encontrar a Deus, de deixar de encontrar o protagonista da devoção. É como uma vez eu escutei um pregador falar que eu posso carregar essa correntinha aqui, da devoção à Virgem Maria até para o inferno, se ela não tiver sentido nenhum para a minha vida, se ela não me transformar como cristão e não me fizer encontrar a Deus. Vocês me conhecem que sabem que eu não sou católico de jujuba, né? De docinho. Mas a realidade é que se as minhas devoções não me levarem a uma experiência de amor com Deus, eu posso abandonar todas as minhas devoções. Você pode pegar todas as imagens de santo da tua casa, jogar fora. Você pode pegar tuas correntinhas, tuas medalhas, jogar tudo fora. Você pode parar de vir na missa, que é a maior devoção que nós podemos fazer. Porque se essas devoções não me fazem encontrar com o Senhor, elas são vazias de todo e qualquer sentido. Elas não têm necessidade. Porque o esforço interior deve ser voltado a Deus e não a mim mesmo. É por isso que eu percebi, por exemplo, que quando eu faço a caridade visando encontrar apenas a eternidade num bem futuro, eu estou pulando uma etapa da devoção que é servir a Deus, que é amor. Por exemplo, quando eu carrego a minha correntinha, a minha cadeia de consagrado a Nossa Senhora, só que eu não pratico os exercícios de piedade espirituais, de oração e de piedade externas, o serviço a Deus na comunidade, o serviço a Deus ao povo, o serviço da caridade aos pobres, de nada faz sentido a minha devoção. A minha devoção é totalmente vazia. Porque já dizia São Bernardo que quando eu medito sobre o amor de Deus através de uma devoção,
o meu objetivo é encontrar um amor de Deus recíproco em mim, ou seja, eu devo amar a Deus para que Deus me ame e eu ame as pessoas também, e ame também a verdade de fé, que é quem nos revela o amor de Deus. Eu não sei se vocês estão tão abismados quanto eu, mas eu percebi que eu sou um bosta. Literalmente, eu sou um bosta. Hoje eu até ameacei escrever no Facebook uma postagenzinha me auto-intitulando Zé Ruela, porque foi o que eu percebi estudando isso. Porque eu percebi que a maioria das devoções que eu praticava era para o meu próprio engrandecimento, eram egoístas, e não me levavam a encontrar o verdadeiro amor que é Deus. E aí eu comecei a perceber como que é a ação do Espírito Santo na história. Quando Santo Tomás fala que toda a devoção é um exercício do meu querer de servir a Deus e encontrar o amor, eu percebo que Deus na história faz com que as coisas se transformem de modo que nós busquemos a salvação, porque tudo vai se resumir no final das contas a grande glória de Deus, que dizia Santo Agostinho, que é amar o amado. Tudo se resume a isso, toda devoção se resume a isso. E os santos só são santos porque de tão miseráveis que foram, reconheceram e puseram em prática esses meios para que Deus fosse amado acima de tudo e servido. É por isso que a palavra nos fala no primeiro livro das Crônicas: conhece a Deus teu Pai e serve-o de todo o coração. E serve-o de todo o coração. Para que tudo o que nós façamos sejam devoções de amor. Devoções de amor. E experiências de santificação. Quando o resumo da vida católica nos fala, dia por dia, quais são as devoções que nós deveríamos seguir, ele não é um resumo taxativo, ou seja, que reduz as devoções a somente isso daqui. Ele é um resumo exemplificativo, ele nos dá alguns exemplos do que nós podemos fazer, de modo que, uma vez transformados por esses exemplos, toda a nossa vida seja uma grande devoção a Deus, um grande serviço a Deus. É por isso que na semana passada nós vimos que a todo instante nós devemos meditar sobre Deus, nós devemos fazer comunhões espirituais, nós devemos pensar no amor de Deus, nós devemos rezar e viver como nós queríamos fazer, como se fosse a nossa morte. Porque toda a vida do santo é dada ao serviço de Deus, pela sua vontade de encontrar o amor em Deus, a sua vontade de compreender o amor de Deus. Então, aqui nós podemos simplificar o que são as devoções a um simples fazer e dedicar toda a sua vida a servir ao Senhor. Agora vocês percebem que não é algo tão simples quando a gente pensava, que é rezar um terço todo dia, ou rezar o rosário, que seja, que é algo muito maior do que isso, que não é simplesmente debulhar Ave Maria por Ave Maria, mas em cada Ave Maria pensar o quanto o amor de Deus se manifesta na nossa vida, e não de forma bonitinha como nós vemos floreado por aí, mas pensar no amor de Deus como amor, como o sacrifício que Deus fez por nós. Não pensar no amor de abraçar poste, que bonitinho, postezinho, lindo. Ah, Jesus te ama, irmão. Não é esse amor. Mas é um amor que se dá, um amor que se sacrifica, um amor que se dedica. E é por isso que uma vida dedicada à devoção perpétua é uma vida de santidade, quando ela vive a experiência de devoção completamente. Um exemplo prático para isso é quando nós, por exemplo, rezamos antes de dormir. Eu tinha mesmo um hábito terrível de rezar deitado na cama. Só que na maioria das vezes eu acordava no outro dia de manhã rezando Santa Maria, Mãe de Deus, parando na parte que eu tinha acabado da Ave Maria, que eu tinha começado já.
E aí eu comecei a perceber, quando eu comecei a estudar sobre as devoções, que muito mais do que rezar uma Ave Maria deitado na cama, que eu vou terminar só no outro dia de manhã, é melhor eu rezar um Glória ao Pai desde que eu perceba a minha oração, que é um louvor e um serviço a Deus. Muito maior. Eu não estou dizendo a vocês que vocês devem reduzir a vida de oração de vocês a um Glória ao Pai. Mas estou dizendo que se a vida de vocês for cheia de Ave Marias, mas não for de Ave Marias bem rezadas, é melhor que não as reze. É uma ofensa contra o coração de Deus uma Ave Maria mal rezada. É uma ofensa ao coração de Maria uma Ave Maria mal rezada. É uma ofensa à Eucaristia colocar-se diante do Santíssimo e ficar lá olhando para o nada pensando na morte da bezerra. É uma ofensa isso. É absurdo. Porque nós não estamos colocando a nossa vida a serviço de Deus, que é o objetivo da devoção, que é o meio que nós encontramos para a santificação. E aí, nós vamos perceber que a experiência das devoções é um grande ciclo, em que, quando eu me devoto a Deus, por um esforço interior, Deus me ama, e esse amor de Deus me faz ser mais devoto ainda. Mas da mesma forma, se eu não me devoto a Deus, não é que Deus não vai me amar, mas eu seria incapaz de sentir esse amor de Deus. E aí é quando todas as minhas devoções vão por água abaixo, e quando eu percebo que nada mais tem sentido ou valor. E eu digo, e vou repetir, que melhor o Glória ao Pai bem rezado do que um terço esquecido. Muito melhor. Muito melhor 5 minutos de adoração bem rezado do que 20 minutos sentado no banco da igreja olhando para o nada. Muito melhor. Muito melhor uma missa de 50 minutos em que o padre faz uma homilia curtíssima e que eu dedico o meu coração ao sacrifício de Cristo, do que uma missa em que o padre faz uma homilia de 1 hora e eu faço de conta que não estou escutando porcaria nenhuma naquela homilia. É por isso que o puxão de orelha para as devoções não é só para a gente, é para todo mundo. Para todo mundo, independente da sua realidade eclesial. Seja leigo, seja padre, seja bispo, seja o papa, seja quem for. Porque esse esforço interior tem que superar todo o meu egoísmo e me fazer encontrar com o sumo bem, com o amor que é Deus. Com um amor que é Deus. E aí nós percebemos que essa experiência das devoções, e como vocês todos sabem, São Tomás de Aquino é o cara para falar sobre absolutamente tudo. Vocês têm uma dúvida de fé? Busca São Tomás. Busca São Tomás. Não lê nem Papa Francisco, deixa eu falar baixinho. Lê São Tomás. Leia São Tomás. São Tomás, ele nos fala que a devoção é como uma gordura. Eu gostei dessa parte porque eu tenho muita gordura, cara. E a caridade é como um fogo. Eu adorei essa comparação de São Tomás. Que ele fala que a caridade é como um fogo que queima no coração do homem, e as devoções são como essa gordura, óbvio que para a gente hoje seria como um combustível, que faz com que essa caridade se mantenha sempre viva dentro de nós, com que Deus se mantenha sempre vivo dentro de nós. A devoção é esse combustível que não nos deixa estar longe de Deus. E ainda mais numa sociedade mais secularizada ainda que no tempo de Santo Tomás de Aquino. Se lá no tempo dele ele já achava a sociedade secularizada e longe de Deus, a ponto de precisar de uma devoção para encontrar a caridade, imagina hoje no nosso tempo, o quanto nós não precisamos de devoções verdadeiras para nos encontrar com o amor de Deus. Quanto não precisamos de mais ainda. E aí é que eu percebo que de fato eu sou um bosta. Bosta mesmo. Porque eu vi que tudo que eu rezava, todos os terços, todas as Ave Marias,
todos os ângelos eram todos vazios. Eu tinha o descabimento de rezar o ângelo indo de moto para almoçar no centro da cidade. Eu não sei se eu prestava atenção na Ave Maria ou nos carros que estavam cruzando o sinal vermelho. É por isso que, e uma coisa que o Celito falou na última formação, e que vale também para hoje, é que quando a gente for fazer a experiência de oração, que a gente faça ela de forma exterior também, não apenas interior. E quando eu digo de forma exterior, é externalizar aquilo que eu estou rezando. Se eu vou rezar o terço, eu vou sair da minha cama, eu vou me ajoelhar nos pés da minha cama e vou rezar o terço. E não rezar o terço deitado, morto na minha cama. Se eu vou fazer adoração ao Santíssimo, que eu vá bem vestido, para que aquilo se torne um evento solene, digno na minha vida. Externalizar a dignidade de Deus. É isso que nós devemos fazer. Para que todos os nossos atos sejam constantes devoções, sejam constantes serviços a Deus. Serviços a Deus. E é por isso que o resumo da vida católica, ela nos dá alguns exemplos daquilo que nós deveríamos ter como devoções para as nossas vidas. É por isso que eu disse para vocês que esses exemplos que o texto nos dá é um rol exemplificativo, são alguns exemplos de devoções. E eu achei muito bonito porque ele nos dá como se fosse uma caminhada semanal de encontro com Deus. Porque no domingo ele nos faz a proposição de voltar o nosso coração à Santíssima Trindade. É como se nós nos encontrássemos com o princípio de tudo, Deus. E ele nos fala como nós podemos viver essa experiência da Santíssima Trindade. Assistir com fervor à Santa Missa e receber a comunhão se possível. Mas eu vou um pouco mais além. Quando eu lia sobre isso, eu descobri uma devoção muito bonita à Santíssima Trindade, que se chama Triságio à Santíssima Trindade. E quando eu li, eu fiquei encantado com essa experiência, porque ela nos faz compreender com um coração o mistério da Trindade que muitos acham que só conseguem entender com a razão. É uma espécie de ladainha da Trindade, e que nós temos a oportunidade de refletir sobre as potências de Deus. Eu achei perfeita essa devoção, para que nós dediquemos o nosso domingo única e exclusivamente a Deus e a nossa família. É por isso que o resumo começa a semana nos dando a oportunidade de rezar pela Santíssima Trindade, com a Santíssima Trindade, para que a nossa semana comece de onde foi o princípio de tudo, ao lado de Deus. E na segunda-feira, talvez a mais importante das devoções temporais, né? Eu acho que eu não falei para vocês da divisão que as devoções têm, porque as devoções são divididas em devoções espirituais, que são aquelas especificamente em que nós dedicamos a nossa vida exclusivamente a Deus, por uma potência de Deus. Então, por exemplo, a Santíssima Trindade, a Santíssima Eucaristia, né? Existem as devoções também corporais ou físicas e materiais, que é a oração do terço, a mortificação, o ajoelhar-se para rezar, as devoções da alma, que são a oração pelas almas do purgatório, a intercessão dos santos, e as devoções dos santos especificamente, que é a devoção a Nossa Senhora, São José, São Bento, né, aos anjos e os arcanjos. E na segunda-feira, a proposta é que nós rezemos pelas almas do purgatório. E São José Maria Escrivá, ele tem uma citação sobre as almas do purgatório, que sintetiza toda a experiência de devoção às almas do purgatório, em que ele fala o seguinte, que o purgatório é uma misericórdia de Deus para limpar os defeitos daquele que desejam identificar-se com Deus. E quando eu me peguei olhando para essa frase, eu percebi que quando nós rezamos para as almas do purgatório, muito mais do que pedir a Deus que elas saiam do purgatório, nós estamos pedindo para que nós não fiquemos no purgatório. Porque nós temos a oportunidade de, devotamente, nos dedicando ao serviço de Deus, clamar a Deus para que elas saiam do purgatório e para que nós não cometamos os mesmos erros que elas cometeram para estar lá.
É por isso que é a misericórdia de Deus que purifica aquelas almas e as nossas almas, para que nós possamos nos identificar com Deus. E acreditem, rezar pelas almas do purgatório é fundamental para a nossa fé, porque um dia pode ser que nós precisemos da oração de quem vai ficar aqui, pode ser que nós precisemos muito das orações de quem vai ficar aqui, e é muito importante então hoje nós exercitarmos essa devoção. Até tinha uma santa do século XIX que me fugiu o nome, eu esqueci totalmente, que ela tinha alguns diálogos espirituais com algumas almas do purgatório, em que ela dizia que ela sempre fazia amizade com as almas do purgatório, porque quando ela fosse para o purgatório, ela queria ter um santo lá no céu para vir buscar ela aqui embaixo. Eu achei isso fantástico, 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 porque isso nos faz fazer o exercício dessa oração pelas almas do purgatório, para que quando elas estiverem lá, elas também roguem a Deus na unidade dos santos, para que a gente alcance a glória celeste, para que a gente alcance a glória celeste. E rezar pelas almas do purgatório é um exercício, acima de tudo, de caridade também, porque nós recebemos de Deus o dom de agir misericordiosamente com aquelas almas, muitas vezes esquecidas. É por isso que eu fico fuleiro quando eu vejo que os padres esquecem de colocar nas intenções das missas pelas almas do purgatório. Na missa, se o seu padre for sem vergonha que nem o meu e esquecer de colocar, na sua intenção, coloque pelas almas do purgatório, coloque. Na hora da oração coleta, diga: Senhor, eu rezo pelas almas do purgatório também, para que quando elas forem santas, elas não se esqueçam de nós, né? Na terça-feira, o resumo da vida católica nos propõe a oração aos anjos protetores, e hoje é uma devoção tão esquecida, né, pelos cristãos, a devoção aos anjos, porque simplesmente se desacredita totalmente da existência dos anjos hoje em dia. As pessoas hoje que não existe mais demônio, não existe mais anjo, não existe mais nada. Quando na verdade, se nós olharmos para a nossa vida, a gente vai perceber que a gente dá trabalho para o anjo da guarda, irmão, dá trabalho para o anjo da guarda, dá muito trabalho. Principalmente quando eu era moleque, subia no pé de mangueira desse tamanho, né? O capote lá de cima, o anjo da guarda não ia dar conta de segurar, mas ele não deixava cair. Mas é importante a devoção aos anjos, porque os anjos são a nossa maior defesa depois de Deus. Os santos já estão lá, na comunhão dos santos. Eles não vão sair de lá para vir defender a gente. Os anjos não, os anjos estão conosco. Eles estão ao nosso lado. E principalmente a devoção aos anjos da guarda. A devoção aos anjos da guarda é muito importante para nós, para que Ele sempre esteja conosco, afastando os males do inimigo. E existem quantas orações nós nos conhecemos dedicadas aos anjos, né? Só não vai rezar pelas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, né? Isso aí não existe. Mas, ou pelos 13 anjos protetores da espada de fogo do Senhor do céu, isso também não existe, né? Ou rezar pelo Azarias, Ezequiel, tanto nome de anjo que inventaram por aí. Anjo não tem nome, mas rezar pelo seu anjo da guarda, para que ele permaneça ao nosso lado, para que a gente não crie empecilho aos anjos, a manifestação dos anjos na nossa vida. Na quarta-feira, São José. A devoção ao São José é importantíssima para os solteiros, porque São José é o protetor da castidade, viu, irmão? Fica a dica. Muito banho gelado e muita oração a São José ajuda pra caramba. Ajuda muito. Porque São José, eu fico abismado como que São José é o cara. São José é o patrono da boa morte, São José é o patrono da castidade, São José é o patrono dos trabalhadores, São José é o patrono dos operários, São José é o patrono da igreja. E quantos de nós simplesmente esquecem? Eu acho que a gente às vezes lembra tanto de Nossa Senhora que a gente deixa São José de lado. Vamos lembrar um pouco de São José também, porque São José é o maior exemplo, digamos, humano que nós podemos ter de santidade, de vida de santidade. Não é porque eu quero excluir Nossa Senhora, mas Nossa Senhora nasceu sem o pecado original, então para ela era fácil ser santa. Agora para São José nunca foi fácil, porque ele era homem como nós. Então vamos sempre pedir a intercessão de São José, para que ele seja para nós, acima de tudo, o patrono da boa morte, mas que nos defenda também de todos os nossos problemas no trabalho, na nossa vida de santidade, na nossa castidade,
que não é algo só para os solteiros, é para os casados também, na nossa santidade. São José tem papel fundamental para a nossa vida de salvação. E uma das coisas que eu mais louvei a Deus no papado do Francisco, né, foi que ele incluiu na oração eucarística a intercessão do Santíssimo São José. Uma das poucas coisas que eu agradeci do papado do Francisco foi isso, que ele incluiu em todas as orações eucarísticas, que depois de Nossa Senhora se falasse de São José, do Santíssimo São José, que é o maior exemplo que nós temos de santidade como homem de Deus, de serviço. E na quinta-feira, não podia ser diferente, a devoção à Santíssima Eucaristia. Eu não preciso dizer das ladainhas eucarísticas que nós temos, que são muitas, da adoração ao Santíssimo. Não estou dizendo que você precisa rezar só na quinta-feira, mas na quinta-feira dedique o seu tempo à oração diante da Eucaristia, porque a Eucaristia é esse renovo constante para a nossa vida de fé. Então, se nós não nos dedicarmos com amor ao Deus que se faz matéria, todas as outras devoções também vão ser incapazes de nos levar à salvação. É por isso que o pentecostalismo talvez seja tão vazio de devoção verdadeira, porque ela esquece de adorar aquilo que é o principal, Jesus, Eucaristia, o Senhor que se faz matéria, corpo, sangue diante de nós. E a devoção à Eucaristia tem o papel de ser para nós a rocha em que nós vamos construir todas as demais devoções, porque a Eucaristia é a encarnação do próprio amor no mundo. E é por isso que o principal meio que Ele nos dá são as comunhões espirituais e a adoração ao Santíssimo, mas uma adoração verdadeira, uma adoração autêntica. A Santa Teresa, ela fala de uma experiência que ela teve, em que ela, no momento de adoração, contou todos os tijolos da capela. Não sei se vocês já viram essa experiência dela. E aí, na experiência dela, ela fala que Deus deu valor àquele momento também de adoração, mas porque nos primeiros 5 minutos ela rezou, porque os primeiros 5 minutos foram importantíssimos para que ela rezasse de verdade, porque o valor daqueles tijolos que ela contou foi quase nenhum, porque ela dedicou os 5 minutos que ela começou à adoração verdadeira, à devoção verdadeira, à Eucaristia. E na sexta-feira, a paixão e morte de Jesus. Essa, para mim, particularmente, é a mais difícil de todas, porque quando nós falamos de devoção, nós falamos de algo concreto, material, e quando nós falamos do sofrimento de Jesus, nós temos que trazer o sofrimento de Jesus para a nossa vida, e nós sabemos como é difícil falar de sofrimento para as pessoas hoje. As pessoas não querem saber de sofrimento, elas querem saber só da bonança, da alegria, da felicidade, do sucesso, do dinheiro, da tranquilidade, mas de sofrimento ninguém quer nem saber. Quer saber só da ressurreição, da paixão ninguém está nem aí. E a paixão, ela tem essa capacidade de, quando vivida devotamente, nos fazer experimentar o nosso sofrimento humano como quase nada diante do sofrimento de Jesus. É por isso que a devoção da paixão é tão importante para a nossa caminhada de fé, porque ela nos faz ver que todos os nossos sofrimentos um dia já foram sofridos por nosso Senhor, e que todos eles estão amarrados à cruz de Jesus, que todas as nossas misérias um dia estiveram no madeiro da cruz, e esse é o meio de encontrar o sumo bem, Jesus. Eu não me lembro agora quem foi o santo que falou, e tem até uma música do Davidson Silva que fala isso, que a maior adoração feita na história do mundo foi da Virgem Maria diante da cruz, quando olhou para Jesus todo chagado, e ali reconheceu que Ele era Deus. O maior louvor, a maior adoração que nós podemos fazer a Deus é ao Senhor na cruz, porque ali nós não louvamos a Deus apenas por aquilo que nós temos de bom, mas também pelas nossas misérias e pelos nossos sofrimentos. E por isso que eu disse que para mim particularmente é a mais difícil de todas, porque configurar o nosso sofrimento ao sofrimento de Jesus na cruz não é para qualquer um, não é para qualquer um.
Quantos de nós com a unha do dedão já começa encravada, já começa a blasfemar contra Deus? Quantos de nós não começa a blasfemar contra Deus porque acabou a gasolina da moto na rua? Quantos de nós, por bobeira, acha que o nosso sofrimento é muito grande e não faz a experiência da devoção, do meio de encontrar o amor de Deus? E por último, no sábado, a devoção à Santíssima Virgem Maria. Ele fala aqui simplesmente de rezar uma Salve Rainha, ou outra devoção mariana. Mas eu gostaria de lembrar que a igreja nos manda rezar todos os dias o Santo Rosário. Não só o terço, mas o Santo Rosário, mas bem rezado também, como uma forma de dedicar a nossa vida à experiência do amado que é Deus. E eu me lembro de uma história muito bonita, que uma vez um protestante cruzou com uma velhinha na rua que todos os dias rezava o terço. Todos os dias aquela senhorinha rezava, aliás, o Santo Rosário. Todos os dias ela ia varrer a rua, estava lá com o rosário na mão rezando. E aí um dia um pastor foi lá tentar converter ela, falou: irmã, você fica aí rezando um monte de Ave Maria, uma oração repetida, por que você não vai ler a Bíblia? Que você vai ver toda a história de Jesus, a história da salvação de Jesus. Aquela senhora olhou humildemente para o pastor que estava tentando converter ela e falou: primeiro que eu sou analfabeto, eu não sei ler, e segundo que rezando o rosário eu contemplo toda a vida de Jesus, toda a história de Jesus. Por isso é fundamental a devoção a Maria como um meio de ver a história de Jesus. Maria fez parte da história de Jesus, e talvez Maria seja o maior e o melhor canal que nós temos para ter uma vida devota, de verdade, uma vida dedicada ao serviço de Deus. E quando nós paramos para pensar sobre essa vida devotada, como nos disse o livro de 1 Crônicas, nós vamos perceber o quanto de fato a única pessoa que dedicou toda a sua vida a Deus foi a Virgem Maria. Vocês conhecem alguma outra pessoa que conseguiu fazer isso? Eu não conheço. Eu acho impossível alguém ter feito isso. Maria foi a única que devotou toda a sua vida a Deus. Nenhum santo, nenhum profeta, nem Moisés, que é o pai da primeira aliança, nem Abraão devotou toda a sua vida a Deus. Só a Virgem Maria. E quando nós devotamos a nossa vida, ou vivemos uma devoção a Maria, nós temos essa obrigação de olhar para ela e perceber que nós também temos meios para isso. Só precisamos da nossa vontade. E eu não preciso dizer da experiência de devoção aos santos também na nossa vida, como é importante. Ter um santo de devoção é importantíssimo, porque no santo que nós devotamos uma vida de oração, nós temos um modelo que nós queremos seguir. Eu, por exemplo, sou muito devoto de São Bento, porque a história de São Bento me cativa muito na minha caminhada de fé, principalmente no que diz respeito à solidão, a experiência de solidão de São Bento. E é por isso que o nosso santo de devoção tem que dizer respeito à nossa personalidade, porque ali na história dele nós vamos ter um meio de, pela nossa vontade, buscar o amor de Deus, como fez aquele santo. Então, tenham um santo de devoção de vocês, mas que esse santo de devoção tenha uma história condizente com a de vocês. E não simplesmente, eu acho tão bonitinha a imagem de São Francisco, vou comprar uma imagem de São Francisco. Pronto, São Francisco é meu santo. Não é assim que se escolhe um santo de devoção. Mas é uma experiência de empatia. Em que a minha história se encontra com a história daquele homem, e ali, por ele eu busco a Deus, eu me encontro com Deus. Eu encontro o amor, pela minha vontade. E não vou repetir de novo a devoção aos anjos também, que é muito importante. E eu vou terminando por aqui. Eu só gostaria de repetir a primeira leitura
das Crônicas, o livro de 1 Crônicas, capítulo 28, só para a gente poder pensar agora contextualizadamente a necessidade das devoções para a nossa vida. E tu, Salomão, meu filho, conhece a Deus, conhece o Deus de teu pai e serve-o de todo o coração, com ânimo disposto, pois Javé sonda todos os corações e penetra todos os desígnios do Espírito. Ou seja, Deus conhece toda a nossa vida e sabe quando nós devotamos as nossas ações a encontrarmos com Deus. Deus sabe. Se o procurares, Ele se deixará encontrar por ti. Ou seja, quando nós nos devotamos a Deus pela nossa vontade, nós vamos nos encontrar com a caridade de Deus. Não por falha da caridade, mas por falha da nossa busca. Mas se o abandonares, Ele te rejeitará para sempre. Considera então que Javé te escolheu para lhe construir uma casa, um santuário. Sê forte e mãos à obra. Mãos à obra. Palavra do Senhor. Então, que as nossas vidas sejam devoções verdadeiras de amor, de dedicação ao serviço de Deus, e que a partir de amanhã vocês possam viver todas essas devoções aqui, tá bom? Eu pedi para vocês pegarem, todo mundo pegou o panfletinho aqui que eu entreguei? Eu encontrei lá no meio das minhas coisas, e esse aqui foi um panfletinho que a diocese entregou, né, para todas as paróquias, mas teve uns padres que deixou mofar isso aqui em casa. E é uma das jaculatórias mais bonitas que nós temos, porque essa jaculatória aqui parece uma bobeira, né? Jesus, Maria e José, vos amo, os amo, salvai as almas. Salvai as almas. Uma jaculatória boba. E as meus últimos amigos? A Yunk. E uma devoção boba, uma jaculatória boba, mas que define uma vida de devoção. Qual que é o nosso objetivo como cristãos, além de nos salvar? Salvar as almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salve as almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai as almas. Salvai as almas. E que a nossa vida possa ser resumida a isso, a salvar as almas. Salvar as almas. Isso aqui entra naquele esquema todo instante, né? Isso, exatamente. Pronto? Alguma pergunta? La pergunta?